Um assunto recorrente, insistente em nossas entrevistas e que, pela importância que tem, ainda terá várias discussões: a Copa do Mundo. Mas, professor, eu quero, antes de falar sobre a Copa do Mundo, eu vejo as cidades polos em Mato Grosso como Sinop, eu vejo a cidade polo Diamantino, Cáceres, se falar muito em se potencializar em prestação de serviços. E uma das coisas que me traz mais a discussão, quando se fala na prestação de serviço, se fala no polo educacional. É possível exportar conhecimentos? Isso hoje é uma unanimidade. Polo educacional, a gente vê dois aspectos. O aspecto que polo educacional gera o que todo mundo quer: gente qualificada. Gente qualificada atrai empresas. Uma coisa que é muito vinculada à visão política é assim, isso da década de 80, por isso que eu falo, vamos colocar para trás. Eu vou dar incentivo fiscal, vou levar a empresa. Hoje é o contrário. Hoje as empresas vão em locais que tem gente qualificada. Quer dizer, se eu invisto na capacitação técnica, educacional, universitária, eu tenho esse primeiro efeito, que é, como é que eu vou trazer vamos pensar assim, como é que eu vou trazer uma indústria para uma região se eu não tenho engenheiro mecânico, químico, físico, engenheiro de produção, se eu não tenho a base? Até eu brinco, né? Quer levar a indústria para a sua região? Tem que ter energia, gente qualificada e logística. É isso que a indústria quer saber. Se eu não tenho isso, se faltou um desses três pilares, meu amigo, esquece, eu não tenho opção. Quando você fala desses polos regionais, a educação é extremamente importante para fixar uma cidade como polo. Isso até eu dou exemplo sempre de Sinop. A gente teve sorte, em parte, de ter uma crise agrícola profunda em 2005, 2004. Por que eu falo que teve sorte de ter uma crise? Porque naquele momento de crise é o momento que você tem que olhar para o futuro e verificar, pensar na sua sobrevivência. E quando Sinop decide se tornar um polo educacional, um polo de saúde, trazer gente qualificada, trazer profissionais liberais, ela muda o perfil. Só que essas pessoas qualificadas têm o segundo efeito, que é o segundo efeito que eu acho interessante. Ela faz com que as pessoas da cidade não queiram ir embora. Se você vai perguntar para um jovem que vem de uma cidade de 10 mil habitantes no Mato Grosso, se ele quer ficar na cidade dele, ele quer fazer faculdade fora e não quer nem saber de voltar para a região. Agora, quando ele tem a possibilidade de se capacitar na própria cidade, ele dinamiza a cidade. Porque ele se capacita na cidade, ele se fixa na cidade e atrai mais pessoas para a cidade. A cidade fica mais dinâmica. Então, quem sai na frente nesses aspectos, sai na frente, se torna um núcleo desse polo que a gente chama de polo regional. Quer ver uma coisa interessantíssima? Porque o que a Espanha está passando agora, que a gente poderia passar, mas que não vai passar, é a questão de quem saiu na frente na infraestrutura aeroportuária, quem trouxe aeroporto primeiro para uma região, se destacou e vira o polo econômico. Por quê? Porque polos e cidades menores não se viabilizam economicamente. Você criar um aeroporto na cidade pequena, não vai numa empresa aérea para aquela região. Exato. Então, quem deu o start, aí é a função do gestor ter visão de longo prazo. Quem saiu na frente, drena a parte dessas pessoas com qualificação e vira um polo regional. Então, Rondonópolis, Cáceres, teve alguma... Cáceres, universidade, Rondonópolis, polo industrial, Sinop, polo de serviços. Essas foram as características que fizeram essas cidades se tornarem núcleos. Entendi. Da região. Professor, eu quero falar agora sobre a Copa do Mundo. A gente vê comentários e a gente não vê clareza nenhuma. Até que ponto o senhor vê que a Copa do Mundo mexe com o bolso do cidadão de Mato Grosso? A Copa do Mundo ela mexe em dois sentidos no bolso do cidadão mato-grossense. Dois sentidos para o economista é bem fácil de entender. Do lado dos custos, que a gente sabe, a gente consegue quantificar já os custos de uma Copa do Mundo, que é o investimento. Todo investimento é bem-vindo, porque isso vai gerar aspectos positivos no futuro, que é o custo. Isso eu já tenho quantificado. O segundo aspecto é o que vai me deixar, o que vai gerar de emprego, de empresas, de infraestrutura urbana. E o que eu gosto de destacar quando a discussão é Copa do Mundo, é que às vezes passa muito, tem um ufanismo mesmo, principalmente político. Político quer usar a Copa do Mundo como uma vitrine. Exato. Político pensa em voto. É bem claro, ele não está pensando tanto em aspecto como empresário. O empresário pensa na sobrevivência da empresa. A dona de casa pensa na sobrevivência da família. Ele pensa no aspecto também de visibilidade. Só que o que eu considero ser o maior legado de uma Copa do Mundo é a infraestrutura urbana. Você deixar o legado de infraestrutura urbana, como aconteceu em Atlanta, na Olimpíada, como aconteceu na China em 2000, como aconteceu na Austrália, na Olimpíada, na Copa do Mundo, na África do Sul, que melhorou o sistema de transportes.
A gente tem que observar, eu acho que a pergunta que o Cuiabano tem que se fazer, o que vai ficar? Porque o que vai ficar é o que interessa. Será que melhorou a acessibilidade urbana da cidade, ou está melhorando? Será que está melhorando a estrutura de sinalização da cidade? Será que a estrutura aeroportuária da cidade vai melhorar? Será que o boom que a gente está observando na região, no Mato Grosso em si, mas principalmente em Cuiabá, que é o boom imobiliário, será que a cidade está preparada para isso? Professor, há pouco tempo, eu entrevistava ainda quando existia a AGECOPA, né? E eu entrevistava o presidente e eu fiz uma pergunta a ele se essa situação da Copa do Mundo não estava sendo uma das razões para julgar os problemas do Estado por baixo do tapete. São passados aí praticamente dessa entrevista menos de 6 meses e já é fácil você observar que o Estado de Mato Grosso vive uma crise econômica. Problemas com posto de gasolina, problemas da segurança pública, a criminalidade, uma das maiores de todos os tempos. E os problemas começam a aparecer antes da Copa. Correto. Se fala em cifras de milhões de reais para a Copa do Mundo, e do outro lado você está vendo um Estado capenga, carente de tudo. Como é que o senhor avalia essas questões? Essas questões de a gente deixar de lado os problemas em determinadas situações, acho que a psicologia, inclusive tem alguns nobres que já estudaram isso, em determinadas situações a gente fica ufanista mesmo. Vamos pegar um exemplo de final de ano. Seus problemas ficam irrelevantes e tudo é interessante. A gente chama isso de efeito ressaca. Porque vem mesmo depois. Depois, na hora que você senta e vai analisar o que foi, o que veio, a gente vai fazer essa boa análise. Então, acho que esse ufanismo, às vezes, faz a gente esquecer dos problemas mesmo do dia a dia. Por exemplo, a violência, a estrutura urbana, que é o que interessa, que no meu ponto de vista, como economista e muitos colegas urbanistas, é o que interessaria. E a gente está deixando uma grande oportunidade, onde a sociedade pode se mobilizar, passar em branco. E não uma opinião só minha. Eu achei a entrevista do secretário executivo da FIA, quando ele esteve no Brasil, ele fala assim, os estados estão indo em vento em polpa, mas a estrutura urbana, a gente tem alguns complicadores. Será que a estrutura aeroportuária vai dar sustentação? Será que as pessoas que vão prestar serviço durante a Copa do Mundo estão se preparando? Como é que eu vou receber os turistas estrangeiros se eu não tenho capacitação em línguas? Será que a rede hoteleira, para receber 10, 15, 20 mil pessoas, vai dar conta desse movimento, se atualmente não dá conta nem Mato Grosso, da parte urbana total? O senhor tem uma ideia, o aeroporto de Várzea Grande, o Marechal Rondon, há poucos dias ele estava sem energia para gerar o sistema de ar-condicionado. Quer dizer, até que ponto esses problemas estão sendo pontuais, até que ponto essa economia está fazendo valer para o estado de Mato Grosso? Então, é isso que a gente tem que sempre ressaltar. Se a gente está com alguns problemas pontuais, o ufanismo de uma Copa do Mundo faz a gente perder um pouco dessa percepção. E a gente tem que, a todo momento, resgatar. Porque, como eu disse, acho que todo telespectador já passou por isso. No final do ano a gente se empolga demais, porque é festa, é familiares. Quando passa o Natal, o Ano Novo, opa, aí volta com... O exemplo acho que clássico na literatura que existe acadêmica sobre esses efeitos negativos e os efeitos positivos também, a gente pode pegar a China, que aproveita toda a infraestrutura da Olimpíada, aproveita mesmo para treinamento, para entretenimento, para lazer, como ponto turístico, e a gente pega o caso contrário, que foi a Grécia. Grécia, tudo que foi construído para a Copa do Mundo está subutilizado e está lá. E a gente vê, inclusive, a crise grega por falta de planejamento. Exato. Se gastou demais, não só por questão de Olimpíada, mas por outros aspectos estruturais também. E aquilo ficou ocioso, só que a conta ficou para a população. Então é uma coisa que a gente tem que ponderar, porque investimento que você deixa a conta para gerações futuras pagar, tem que ser analisado com cuidado. O discurso político hoje da realização das obras da Copa do Mundo corresponde à realidade, na opinião do senhor? Na minha opinião, o que interessa, eu acho que ainda está deixando a desejar. Porque estádio é uma parte. Estádio é uma parte, pode ir. Mas o que interessa, acho que para o povo cuiabano, que é o povo cuiabano que vai usar o transporte coletivo, que é o empresário que precisa do aeroporto, que não precisa de atraso, que não precisa pegar engarrafamento, eu acho que nessa parte ainda a gente está pecando um pouco. Ok. Daqui a pouco, as teorias econômicas e uma realidade que ainda precisa de atenção. A vida de quem mora na região do Araguaia. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com.
As principais notícias de Mato Grosso. A China é o país que mais importa produtos de Mato Grosso e responde por 30% das exportações do estado. Entre os produtos que lideram a lista dos mais exportados estão a soja, o milho e a carne.